Olá, bom dia. São 8 horas e 20 minutos, quarta-feira, 18 de novembro, está no ar o Senado Agora. Em uma sessão que passou da meia-noite, o Congresso Nacional manteve o veto presidencial ao reajuste dos servidores do Poder Judiciário. A repórter Dinalva Ferreira traz ao vivo as informações. Bom dia, Dinalva. Olá, André, bom dia. Como já era esperado, foi uma sessão tensa, com muito bate-boca e com as galerias lotadas por servidores do Judiciário que há vários meses vinham fazendo pressão aqui no Congresso pela derrubada do veto. Faltaram apenas 6 votos para que isso acontecesse. 251 deputados votaram contra o veto. Eram necessários 257, ou seja, a maioria absoluta. Com a manutenção do veto pela Câmara, os senadores nem precisaram votar. Foi uma vitória do governo que alega que o reajuste de até 78% para os servidores do Judiciário geraria um impacto nas contas de 36 bilhões de reais nos próximos 4 anos. Depois da análise desse veto, a sessão foi encerrada por falta de quórum, porque os partidos de oposição decidiram obstruir. Mas antes, numa votação em bloco, foram mantidos outros 7 vetos. Entre eles, a permissão para que os professores pudessem descontar do imposto de renda os gastos com a compra de livros. Está marcada para as 11h30 da manhã desta quarta-feira uma nova sessão do Congresso para analisar os 5 vetos restantes. Entre eles está o que estende aos aposentados e pensionistas a política de reajuste do salário mínimo. André? Obrigado, Dinalva. A Comissão Mista de Orçamento aprovou a revisão da meta fiscal do Poder Público. O projeto, que ainda deve ser aprovado pelo plenário do Congresso, estipula déficit de 119 bilhões de reais. No início do ano, o governo estimava superávit no orçamento de 66 bilhões de reais, ou seja, receitas superiores a despesas, sem contar os juros da dívida. Com a arrecadação em baixa, o governo foi obrigado a revisar a meta, déficit de 51 bilhões e 800 milhões de reais. O projeto aprovado pela Comissão Mista de Orçamento traz a orientação do Poder Executivo e ainda autoriza o governo a acrescentar uma possível frustração das receitas com concessões de usinas hidrelétricas que serão leiloadas ainda neste mês, mais o pagamento das dívidas do Tesouro Nacional com o BNDES, FGTS, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, as chamadas pedaladas fiscais. Houve embates com a oposição, que votou contra a proposta. O governo mudou a meta fiscal de 2015, mas o governo não muda aquilo que já ocorreu. O governo, em 2015, cometeu pedaladas, cometeu crime de ampliar sua dívida no BNDES, ampliar sua dívida com dinheiro do Fundo de Garantia, da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil. E isso é insanável. Isso já está devidamente lançado na contabilidade do governo. Nós temos uma meta fiscal que foi estabelecida o ano passado numa outra conjuntura, em função da receita não ter se realizado como nós esperávamos, nós temos um déficit. Então nós precisávamos corrigir essa meta na LDO, para que nós não incorrêssemos, em nenhuma contradição com a legislação. Confira agora a agenda das comissões do Senado para amanhã desta quarta-feira. A conjuntura das obras rodoviárias que estão e serão realizadas pelas empresas concessionárias do setor será debatida em audiência pública na Comissão de Infraestrutura. O projeto, que prevê estímulos ao desenvolvimento científico, à pesquisa, à capacitação científica e tecnológica e à inovação, será debatido em audiência pública conjunta das Comissões de Assuntos Econômicos e de Ciência e Tecnologia. Projeto que estabelece o direito do usuário a acompanhante em hospitais e ambulatórios públicos e privados, bem como a visita aberta na internação, está na pauta da Comissão de Assuntos Sociais. As novas diretrizes do Ministério do Planejamento para a contratação direta de companhias aéreas sem intermediação das agências de viagem serão debatidas em audiência pública na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo. O projeto, que trata do limite global para o montante da dívida consolidada da União, será debatido em audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos. Uma proposta de emenda à Constituição quer aumentar a licença maternidade no caso de parto de prematuro.
Pelo texto, a licença normal, que é de 120 dias, seria aumentada com o número de dias que o bebê permanecer internado no hospital. O projeto que regulamenta a profissão de gerontólogo está na pauta da Comissão de Direitos Humanos. E logo mais às 2h30 da tarde, 2 comissões têm reunião marcada. A Comissão Especial do Desenvolvimento Nacional, também chamada de Agenda Brasil, tem reunião para examinar projetos, entre eles o que trata do procedimento de licenciamento ambiental especial para empreendimentos de infraestrutura considerados estratégicos e de interesse nacional. E a CPI do futebol se reúne para examinar requerimentos. Também 2 comissões mistas de medida provisória têm reunião esta tarde. Às 2h30, a comissão da MP 696, que trata da reforma ministerial, se reúne para examinar o relatório. E às 3h, a comissão da MP 695 também examina o relatório final dos trabalhos. Esta MP permite que a Caixa Econômica e o Banco do Brasil adquiram participação em instituições financeiras, inclusive do ramo previdenciário. Os senadores marcaram para quarta-feira que vem uma sessão no plenário só para tratar do desastre ambiental na cidade de Mariana. Devem ser convidados representantes das mineradoras Samarco e Vale do Rio Doce, a ministra do Meio Ambiente, os governadores de Minas Gerais e do Espírito Santo, prefeitos de cidades atingidas pelo rompimento da barragem e o fotógrafo e ambientalista Sebastião Salgado. Uma comitiva de 3 senadores já foi a Minas Gerais. Eles conversaram com o prefeito e com o presidente da mineradora Samarco. A empresa é responsável pela barragem de rejeitos que se rompeu no dia 5 de novembro. O repórter Tiago Tibúrcio acompanhou a diligência. Os senadores Wilder Moraes, Sérgio Petecão e Zezé Perrella chegaram a Mariana às 5h da tarde e se encontraram com as comissões de representantes das famílias atingidas pela tragédia no centro da prefeitura, montado para acompanhar a crise. Os trem que tinha, geladeira, televisão, fogão, roupa. Só deu tempo de pegar documento? Só um caso de documento, mas a maioria foi embora. Só estou com a identidade e CPF. Entendi. E agora, qual é a principal preocupação de vocês todos lá de Paracatu? Nós estamos querendo que eles constroem Paracatu lá mesmo, mas mesmo só no alto, né? O afetado, a pessoa que perdeu tudo, é ele que tem que direcionar os trabalhos. Eu acho que ninguém mais do que eles vão ter a sensibilidade do que aconteceu. Tem uma senhora que usa um balão de oxigênio, tem outra que está ganhando uma criança. E a gente não consegue perceber isso tudo, mas os moradores lá percebem. Os parlamentares disseram que vão convidar os representantes para uma audiência pública no Senado. E o senador Zezé Perrella afirmou que vai sugerir à bancada de Minas Gerais no Senado que destine uma emenda do orçamento para combater os efeitos da tragédia. Eu conversei com a senadora Anastasia, vou falar com a senadora Aécio para que nós coloquemos as nossas emendas de bancada em favor dessa tragédia. Os senadores também foram à sede da empresa Samarco, onde foram recebidos pelo presidente da companhia. Eu fiquei muito contente com a posição da empresa. A empresa tem feito um trabalho forte para acudir essas pessoas, estão muito chocados porque tem vários funcionários deles que estão desaparecidos ainda, mas eu tenho notado que a empresa vai dar o suporte, como a gente já tem acompanhado pela imprensa, o valor do montante de um acordo que fez de quase de R$1 bilhão. Os senadores concluíram a diligência com a cobrança de investigações que esclareçam a tragédia de Mariana. Essa oportunidade de conversar com essa liderança, conversar com os vereadores, conversar com o prefeito, com certeza já me ajudou e muito. Porque lá no Senado nós estamos antecipando um debate que ainda vai chegar no Senado. E também nesta terça-feira, aqui na sede da Samarco, engenheiros da empresa confirmaram em entrevista coletiva que existe sim o risco de mais 2 barragens se romperem. O nível de segurança dessas construções deve ser de 1,5 em uma escala, mas a barragem do Germano está com 1,22, enquanto a barragem de Santarém apresenta a soma 1,37. Mesmo assim, os engenheiros aqui da empresa dizem que estão fazendo obras para evitar uma nova tragédia. Aqui em Brasília, o plenário do Senado decidiu formar uma comissão temporária para estudar mudanças na Política Nacional de Segurança de Barragens. O Senado tem a partir de agora uma comissão permanente para acompanhar as ações de transparência e a governança pública. O senador Paulo Bauer foi eleito presidente com mandato até o fim de 2016. Esplanada dos ministérios, símbolo do poder, mas também da burocracia estatal. Em tempos de redes sociais
e comunicações instantâneas, o cidadão fica cada vez mais exigente, com toda a razão. Para o necessário controle social, é imprescindível que a máquina pública seja transparente. Sem dúvida nenhuma, nos dias de hoje, transparência é uma obrigação, além de ser uma das grandes forças e forma de preservação da democracia. E, de outro lado, falar em governança pública é falar em modernidade, é falar em avanço, é falar em algo que o Brasil precisa adotar. A comissão, que tem caráter permanente, pretende reunir e divulgar amplamente dados sobre atos e recursos públicos, inclusive aqueles relativos às organizações não governamentais, complementando a Lei de Acesso à Informação de 2011 e a Lei 131 de 2009, que disponibiliza em tempo real dados de execução orçamentária e financeira de todos os entes da federação. Os temas, quer da transparência, quer da governança, permitem um universo de ações e de temas que podem ser aqui tratados, inclusive na parte de qualificação de municípios do Estado, utilizando o Interleges, que tem um corpo técnico muito qualificado. Embora não tenha caráter fiscalizador, a nova comissão terá o foco inicial nas agências e nos fundos arrecadados junto à população. Nós vamos nos debruçar, sim, no terceiro setor, nas agências reguladoras, em tudo aquilo que nós sentirmos que precisa de chegar mais informação à sociedade. Tomaram posse 27 jovens senadores. Eles venceram um concurso de redação que teve mais de 80 mil participantes. Durante toda a semana, eles vão vivenciar o trabalho dos senadores com mandato e apresentar sugestões de projetos de lei. O dia começou com um lanche no cafezinho dos senadores. Já no plenário, antes da posse, muitas fotos, selfies com parlamentares e expectativa. Vou postar no Facebook, vou levar para minha cidade, para Cumaru, mostrar o diretor da escola, toda a equipe da escola. Está sendo muito especial poder conhecer o Senado, o Congresso Nacional, o Senado e a Câmara. Eles daqui saem levando uma imagem positiva e realista do que é o Congresso Nacional. Eu estou bem ansiosa e muito honrada por estar aqui representando meu estado. É uma grande alegria estar aqui e esperando a posse muito ansiosamente. Expectativa também para Franciara, mãe da Maria Clara, terceiro lugar no concurso de redação. Num universo de 80 e quase 85 mil redações e minha filha ficar em terceiro lugar é muito emocionante e gratificante. Numa sessão com todos os rituais de uma posse de senadores de verdade, os 27 estudantes foram declarados jovens senadores. Mariana Souto, de Minas Gerais, primeiro lugar no concurso de redação, fez o juramento. Prometo guardar a Constituição Federal e as leis do país, desempenhar fiel e lealmente o mandato de jovem senadora. Pelo Estado do Espírito Santo, Lucas do Nascimento Tomás. Assim eu prometo. Política é verdadeiramente uma missão. Não tem que ser profissão de ninguém, tem que ser missão. Instrumento de justiça, instrumento de transformação social. E no dia que o povo brasileiro assim entender e assim compreender cada vez mais, e vocês fazem esse papel, com certeza teremos um país muito mais justo, muito mais digno, em todos os cantos. A primeira missão oficial foi eleger a mesa diretora. A estudante Cindineia Ramos, do Maranhão, foi eleita presidente. É com muita alegria que assumo a coordenação dos trabalhos da legislatura 2015 do projeto Jovem Senador. Democracia. Eu tenho a convicção de que essa palavra sintetizará toda a nossa semana em Brasília. Iremos respirá-la rotineiramente. Eu informo aos jovens senadores que irão debater nas comissões temas com o intuito de elaborar sugestões de projetos de lei do Senado Jovem. Está encerrada a presente sessão. A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira a medida provisória 685, que permite ao contribuinte quitar débitos tributários vencidos até 30 de junho de 2015 com a Receita Federal ou a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, se estiverem em discussão administrativa ou judicial.
os deputados rejeitaram uma alteração feita pelos senadores com exigências para que as empresas enviassem mais dados ao fisco com o objetivo de dar mais poder à Receita Federal no combate à elisão fiscal, ou seja, para evitar o uso de brechas na legislação para pagar menos tributo ou mesmo não pagá-lo. O texto segue agora para a sanção presidencial. Esta edição do Senado Agora termina aqui. Obrigado pela audiência e continue com a nossa programação.